Sabe aquela história de que a experiência de uma vida inteira, a tal da bagagem, vale ouro? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo nisso, investigando a história fascinante do terceiro setor aqui no Brasil, uma força que, quietinha, está redesenhando o futuro do país. Quando a bagagem vira vantagem. Guarda bem essa frase. Ela é a chave de tudo que a gente vai conversar. É sobre como anos e anos de conhecimento, de acertos, de erros também, se transformam numa ferramenta poderosa para construir algo novo. Vamos ver como isso funciona na prática. Agora, imagina só uma coisa. Como é que um único dia, uma reunião, que dura 26 horas sem parar, pode virar de cabeça para baixo a carreira de alguém? É exatamente daqui que a nossa história de hoje começa. E para entender isso, a gente precisa conhecer a pessoa no centro dessa história. Hernani Daniel, um advogado com uma carreira super consolidada que, de uma hora para outra, foi jogado numa situação para a qual ele nunca tinha se preparado. Um verdadeiro teste de fogo para toda a sua experiência de vida. E olha só que caminho pouco convencional do Hernani. Ele passou décadas construindo uma base sólida de conhecimento jurídico de como o parlamento funciona. Até que em 2002, como o terceiro na linha de sucessão, o terceiro suplente, ele foi chamado para o que deveria ser um único dia de trabalho. Só que aquele dia virou 2 anos na linha de frente da política. E que dia, hein? A tal sessão virou uma maratona de 26 horas, um recorde histórico na cidade. Foi um embate político e jurídico intenso. E é exatamente aqui que aquela nossa frase faz todo o sentido do mundo. Toda a bagagem do Hernani, cada detalhe que ele aprendeu em décadas de carreira, virou a vantagem decisiva ali, naquele momento. Bom, depois dessa experiência intensa na política, apareceu uma nova missão. Uma missão talvez até mais difícil, porque para essa não tinha um mapa, não tinha um manual de instruções para seguir. A tarefa era bem direta. Hernani, construa uma agência de desenvolvimento. E a resposta dele foi de uma honestidade brutal. Eu não sei o que é isso. Isso é fascinante, não é? Em vez de fingir que sabia, ele admitiu na lata que não conhecia o caminho e partiu em busca de respostas. E foi nessa busca que o Hernani acabou fazendo uma descoberta fundamental. Ele começou a notar que existia uma força organizada e poderosa que estava transformando outras regiões do Brasil. Era como um ingrediente secreto para o sucesso. Para a gente entender o que ele descobriu, dá uma olhada nesse quebra-cabeça. Historicamente, o Rio Grande do Sul sempre foi a grande potência econômica do Sul. Mas, de repente, o estado vizinho, Santa Catarina, começou a disparar, a crescer num ritmo impressionante e a ultrapassar o líder. A pergunta na cabeça de todo mundo era: mas por quê? O que está acontecendo? O que Santa Catarina estava fazendo de tão diferente? Qual era a fórmula mágica que estava por trás desse crescimento todo? A resposta estava nessa expressão aqui, terceiro setor. E o que é isso, basicamente? Pensa assim, é a sociedade se organizando para resolver seus próprios problemas. São organizações que não são governo e nem são empresas que buscam lucro. Elas existem para preencher as lacunas que o poder público não consegue alcançar, com uma visão de longo prazo que não muda a cada eleição. E não estamos falando de algo pequeno não, viu? O terceiro setor representa hoje 4,5% de todo o produto interno bruto do Brasil. Isso significa uma movimentação de mais de 220 bilhões de reais. É uma força econômica e social gigantesca. Tá, mas como é que essa ideia de terceiro setor funciona na vida real, na prática? A resposta é genial, porque ela se conecta com um dos maiores desafios da nossa sociedade hoje, o envelhecimento da população. Uma sociedade pode olhar para os seus profissionais mais velhos, aposentados, e ver eles como um peso. Ou pode enxergar a verdade. Eles são o que a gente chama de um ativo parado, um tesouro de conhecimento, de experiência, que está ali simplesmente sem ser usado. Olha só que exemplo perfeito disso na prática. Um programa de microcrédito. A necessidade era clara, dar um empurrãozinho para os pequenos negócios locais. E a solução? Genial! Reuniram esses ativos parados, gente que passou a vida inteira trabalhando no mercado financeiro. Com a experiência deles, criaram um programa super eficiente que não só aqueceu a economia, mas deu um propósito novo para a vida desses profissionais. E não era qualquer experiência, não. O comitê tinha gente como o Sérgio, com mais de 30 anos de Banrisul, a Vera, com 25 anos de Brisul, a Eliane, com 30 anos de casa. Pensa só, um time de pessoas que dedicou a vida inteira a isso e que agora estava usando todo esse conhecimento para fortalecer a própria comunidade. A bagagem deles virou vantagem para todo mundo.
E essa história toda leva a gente para um ponto fundamental. O terceiro setor muitas vezes brilha exatamente onde o modelo tradicional do governo encontra dificuldades, na hora de fazer as coisas acontecerem. A verdade é que os governos, por mais bem-intencionados que sejam, lidam com orçamentos apertados e uma burocracia que, por natureza, é lenta. E isso cria um abismo perigoso, um lugar onde o dinheiro e a boa intenção existem, mas a ação de verdade não chega na ponta. Para isso não ficar só na teoria, vamos ver um caso real. Na cidade de Canoas, em um único ano, o Fundo do Idoso arrecadou 6 milhões de reais. Um valor e tanto, né? Daria para fazer um impacto gigantesco. Mas olha só o que aconteceu na prática. Desses 6 milhões arrecadados, só 1 milhão foi de fato gasto. 5 milhões de reais ficaram parados. Parados, na conta. Não por maldade, mas por um sistema que muitas vezes não tem a agilidade necessária para executar. É exatamente esse buraco que o terceiro setor consegue preencher. E é aqui que a gente chega no coração da coisa toda. A ferramenta mais poderosa para mudar a realidade muitas vezes não vem de cima para baixo. Ela nasce da própria sociedade, quando os cidadãos se organizam. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. O modelo do terceiro setor é ágil, onde o governo pode ser lento. Tem várias fontes de financiamento, enquanto o orçamento público é limitado. E talvez o mais importante, ele traz uma continuidade, uma visão de longo prazo que a política eleitoral nem sempre consegue ter. E claro, aproveita um talento incrível que estaria sendo desperdiçado. E a grande sacada é essa, o ponto principal que fica de toda essa análise. A solução não é uma competição. Não se trata de substituir o governo. Pelo contrário, é sobre construir uma parceria poderosa onde uma sociedade civil forte e organizada ajuda o Estado, age onde a máquina pública, por sua própria natureza, tem mais dificuldade de chegar. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se o poder de transformar a realidade está na organização das pessoas, a pergunta que fica é: quem é que está se organizando e construindo, na prática, o futuro da comunidade onde a gente vive? A resposta talvez esteja bem mais perto do que se imagina.